A guerra na Ucrânia acaba de ter mais um momento decisivo. As forças armadas ucranianas realizaram um ataque de alta precisão contra um importante posto de comando russo localizado na região de Donetsk. Esta ofensiva interrompeu as comunicações e desorganizou a coordenação das tropas russas que atuam na linha de frente. Mas este é apenas o começo. As forças ucranianas estão intensificando seus ataques, destruindo veículos blindados, cortando as linhas de suprimento logístico e deixando as unidades russas cada vez mais vulneráveis. Diante desta situação, surgem diversas perguntas. Será que estamos testemunhando o início do colapso do exército da Rússia? Como Vladimir Putin irá reagir a esta ofensiva? Enquanto os combates continuam, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para apresentar sua estratégia para pôr fim à guerra. Mas será que esta proposta representa um alívio para a Ucrânia ou uma vantagem para a Rússia? As consequências deste ataque são muito maiores do que parecem e podem mudar os rumos do conflito. A ofensiva das Forças Armadas ucranianas foi planejada com precisão e atingiu um dos pontos mais estratégicos do exército da Rússia. O alvo foi o ponto de controle da 98ª Divisão Aerotransportada, uma unidade altamente treinada e responsável por coordenar operações de combate na região de Donetsk. Seja muito bem-vindo ao Front Brasil. Sem este centro de comando, a organização das tropas russas ficou comprometida, dificultando a execução de operações militares e a resposta contra novos ataques ucranianos. As perdas russas na linha de frente não se limitaram à destruição do posto de comando. Os pilotos da 5ª Brigada de Assalto das Forças Armadas Ucranianas realizaram ataques devastadores contra posições inimigas. Entre os alvos atingidos, destaca-se a destruição de um canhão autopropulsado modelo Nona, um veículo militar do tipo Bukanka e um grande número de soldados russos que estavam posicionados na linha de defesa da região de Kramatorsk. Além dos ataques com artilharia e infantaria, os drones ucranianos continuam sendo uma das armas mais eficazes contra o exército da Rússia. Apenas nas últimas horas, as unidades de drones da Ucrânia destruíram um caminhão militar russo carregado com munições, atingiram outros 2 veículos e interromperam movimentações estratégicas do inimigo. Um detalhe curioso e que demonstra a inovação ucraniana no campo de batalha é o uso de redes para capturar drones russos. Algumas brigadas do exército da Ucrânia desenvolveram esta técnica para interceptar veículos aéreos não tripulados, sem a necessidade de utilizar munição, reduzindo custos e aumentando a eficácia das operações de defesa. Na região de Kremina e na floresta de Serebriansky, a unidade chamada Fênix, pertencente aos guardas de fronteira ucranianos, realizou uma série de ataques que resultaram na destruição de equipamentos militares russos. Entre os danos causados ao exército da Rússia estão a destruição de um veículo blindado, modelo BTR-80, uma ponte improvisada, uma peça de artilharia modelo MSTAB, 13 veículos militares, um drone de reconhecimento modelo Mavic e 2 estações de retransmissão de sinal utilizadas para comunicação no campo de batalha. Enquanto os combates continuam, o cenário político internacional também se movimenta. De acordo com informações divulgadas por um funcionário da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá apresentar em breve seu plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A grande questão que surge é: esta proposta será favorável para Kiev ou significará um alívio para Moscou? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que está disposto a negociar uma trégua parcial como primeiro passo para a paz. Segundo Zelensky, a Ucrânia poderia aceitar um cessar-fogo nos ataques aéreos e navais, desde que a Rússia também interrompa suas ofensivas nessas frentes. No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a Rússia ainda não tomou uma decisão sobre um possível cessar-fogo, mas vê com bons olhos a possibilidade de uma suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou até mesmo a agradecer publicamente a Donald Trump, demonstrando que está satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Enquanto o cenário diplomático se desenrola, as forças armadas da Rússia tentam responder no campo de batalha com ataques aéreos.
Somente nas últimas 24 horas foram registrados bombardeios russos em diversas regiões, incluindo a cidade de Kharkiv, a cidade de Kupiansk e a cidade de Kramatorsk. Os ataques foram lançados contra posições estratégicas e infraestruturas críticas do exército da Ucrânia. A dúvida que surge é se esses bombardeios fazem parte de uma estratégia ofensiva ou se são apenas sinais de desespero de um exército que está perdendo sua capacidade de combate e resposta. O ataque das forças armadas ucranianas contra o posto de comando da Rússia na região de Kalinina foi um golpe certeiro que desorganizou a estrutura operacional do exército russo. Com as tropas russas enfrentando dificuldades na linha de frente e os drones ucranianos causando destruição em larga escala, a Ucrânia pode estar se preparando para lançar uma ofensiva ainda maior nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o futuro do conflito depende cada vez mais do cenário político internacional. A proposta de Donald Trump pode mudar o curso da guerra, seja acelerando um possível acordo de paz ou alterando o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Se o auxílio militar for reduzido, a Rússia pode ganhar fôlego para se reorganizar. Mas se a Ucrânia continuar recebendo suporte, os avanços contra as tropas russas podem se tornar ainda mais expressivos. Diante deste cenário, as próximas semanas serão cruciais para definir os rumos da guerra. A Ucrânia conseguirá manter a pressão contra a Rússia e avançar ainda mais? O exército russo será capaz de reagir após os ataques devastadores sofridos? E qual será o impacto da decisão de Donald Trump no desfecho do conflito? Estas são questões que só o tempo irá responder. Fique atento às próximas atualizações e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando os desdobramentos desta guerra, que pode estar entrando em uma nova fase decisiva. A Ucrânia lançou uma das maiores ofensivas de drones contra a infraestrutura energética russa até agora. 3 refinarias de petróleo foram atingidas em uma única noite. O alvo principal? A refinaria de Syzran, na região de Samara. Essa instalação é controlada pela gigante russa Rosneft e processa quase 9 milhões de toneladas de petróleo por ano. Fontes locais confirmam que explosões foram ouvidas e um incêndio se espalhou pela refinaria, obrigando as autoridades a evacuar parte do local. Mas não parou por aí. Outras refinarias também foram atingidas. Um oleoduto e um armazém industrial em Chertkovsky, na região de Rostov. Além de uma grande explosão na refinaria de Novochakhtinsk, que pegou fogo logo após o impacto dos drones ucranianos. 3 ataques certeiros na principal fonte de combustível da máquina de guerra russa. Os ataques às refinarias russas não são apenas para causar destruição. Essa estratégia tem um objetivo claro: cortar o fornecimento de combustível para o exército russo. Sem diesel, os tanques, veículos blindados e caminhões de suprimentos russos podem enfrentar dificuldades no fronte. Além disso, com menos capacidade de refino, a Rússia pode ser forçada a priorizar combustível para uso militar, reduzindo a oferta interna e causando um aumento nos preços de combustíveis dentro do próprio país. Essa tática pode colocar pressão econômica e política dentro da Rússia, algo que Kiev já tentou antes com ataques à Crimeia e ao setor energético russo. Mas será que a Rússia vai deixar isso barato? Se tem uma coisa que a gente aprendeu sobre o Kremlin, é que Moscou nunca deixa ataques sem resposta. E já começaram os sinais de retaliação. Na mesma noite dos ataques ucranianos, a Rússia lançou um dos maiores ataques com drones iranianos já registrados. Dos 99 drones lançados, 66 foram abatidos e outros 32 foram neutralizados por guerra eletrônica. Mas ainda assim, algumas regiões ucranianas foram atingidas, com relatos de danos em infraestrutura crítica. A grande questão agora é: a Rússia vai intensificar os bombardeios contra a Ucrânia? Moscou pode atacar ainda mais as redes elétricas ucranianas, como já fez no inverno passado. Também há o risco de a Rússia dobrar sua produção de drones e mísseis para manter essa guerra de atrito contra a infraestrutura ucraniana. A guerra está escalando, e os Estados Unidos estão de olho nisso. Enquanto esses ataques aconteciam, surgiram rumores de que os Estados Unidos poderiam interromper o apoio à Ucrânia.
Mas segundo fontes militares e de inteligência do veículo de notícias RBC, o suporte americano continua como antes. O auxílio se mantém, mas separado do fornecimento direto de armas. O chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Kovalenko, alertou que a mídia pode tentar espalhar pânico sobre uma suposta suspensão da ajuda. Mas nos bastidores, as negociações diplomáticas continuam. O próprio vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que Zelensky terá que concordar em negociar com a Rússia. Ou esses ataques são uma resposta direta à pressão internacional? Enquanto as decisões políticas são discutidas, os drones continuam caindo do céu. A Ucrânia não está apenas defendendo seu território, está atacando diretamente a infraestrutura energética da Rússia. Os impactos desses ataques podem ser gigantescos. A máquina de guerra russa pode enfrentar problemas logísticos. Moscou pode responder com bombardeios ainda mais pesados. E a guerra pode entrar em um novo estágio de escalada, com ataques cada vez mais profundos dentro do território russo. Agora eu quero saber sua opinião. Esses ataques às refinarias podem virar um divisor de águas no conflito? Ou a Rússia ainda tem cartas na manga para retaliar? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater. Você está assistindo ao Fronte Brasil, 4 de março de 2025. Nesse momento, são 3h40 da tarde. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que esse movimento dos Estados Unidos de cortar ajuda militar à Ucrânia faz com que a Rússia comece a pensar em um cessar-fogo. Mas eu acho engraçado que, de acordo com o Trump, é a Ucrânia que não quer fazer o cessar-fogo. Mas vem aqui o porta-voz da Rússia, o Peskov, falar que a Rússia vai pensar ainda se vai querer um cessar-fogo mediante essas ações dos Estados Unidos. Sendo que a todo momento os Estados Unidos continuam favorecendo a Rússia e a Rússia fala abertamente que ainda está pensando se vai negociar um acordo de paz. Mas é a Ucrânia que não quer um acordo de paz. É só para você entender como os Estados Unidos continuam repetindo propaganda russa. É o Putin falando e o Trump igual o cachorrinho repetindo narrativa que não faz sentido nenhum. Porque a todo momento Zelensky está falando, fazendo e deixando claro que quer a paz, enquanto a Rússia continua. Não, porque a gente vai fazer se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver isso. Enquanto isso vai sendo cedido tudo para a Rússia e a Rússia não cede nada. Ainda vem o porta-voz do Kremlin falar que a gente vai pensar ainda se a gente vai ou não ter um acordo de paz. Mas é a Ucrânia que não quer um acordo de paz. Enfim, dito isso, as informações que são passadas no vídeo que você vê aqui são provenientes dos principais portais de notícias que também são utilizadas por outros canais do YouTube. Nós apenas replicamos as informações e trazemos aqui para você. Dito isso, uma fonte da informação que foi dita aqui nesse vídeo é o seguinte: as forças ucranianas atacaram um posto de comando russo em Kalinina, na região de Donetsk. Essa é a informação que está no começo do vídeo. No mais, nós agradecemos por você estar aqui nos assistindo. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você acredita que esse vídeo lhe agregou em informações, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não gostou, deixe nos comentários por que você não gostou e deixe sugestão de melhoria para o nosso conteúdo. Nós estamos nos dedicando todos os dias para trazer informações precisas e confiáveis para você que está nos assistindo. Nós, equipe do Fronte Brasil, agradecemos a sua audiência. Até o próximo vídeo. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Fronte Brasil.